Aqui, meus irmãos, nós, com a graça de Deus, chegamos à nossa terceira mensagem, nesse texto bem conhecido nosso, que é chamada Parábola do Filho Pródigo, que está lá no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. E essa série chama-se Volta para Casa, exatamente porque essa parábola fala de dois filhos que estão longe de casa, um fisicamente e um emocional e espiritualmente. Na última mensagem que preguei há 15 dias atrás, eu dei a entender que logo nós teríamos uma resposta sobre como alguém perdido é encontrado. Mas eu vou pedir para você um pouquinho de paciência, porque nós ainda não vamos falar sobre isso hoje. Precisa adiar essa resposta. E na verdade eu adio essa resposta por uma questão muito simples, mas fundamental. Ninguém reconhece a necessidade de ser salvo, de salvação, até que entenda que realmente está perdido e carente de salvação. E eu acredito que não vou errar ao dizer que ninguém gosta de admitir que está perdido. Nós gostamos de achar que estamos no controle, que sabemos exatamente para onde estamos indo e como é que nós vamos chegar lá. Por isso é que pregar o Evangelho muitas vezes é uma dificuldade, porque ele já esbarra na perspectiva que a maioria das pessoas tem, de que estão no perfeito controle de sua vida e de seu destino, que sabem exatamente onde estão, para onde vão e como chegar lá. Então é preciso que a gente olhe mais uma vez para essa parábola e encontre nela as razões pelas quais nós precisamos de um Salvador. Afinal de contas, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar aquele que estava perdido. Jesus veio ao mundo para curar aqueles que estão enfermos. Jesus veio ao mundo para levar de volta para a casa do Pai os filhos rebeldes que se afastaram dele. E quando nós começamos a pensar sobre isso, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu encontrei o que eu chamei aqui de inimigo de mil faces. Porque se admitir que está perdido já é um obstáculo que a gente precisa vencer, é mais difícil vencê-lo quando nós temos que confrontar um inimigo que mora dentro de nós e que assume muitas faces, usa muitas máscaras, se disfarça de muitas maneiras. O pecado, é claro, estou falando do pecado, mas eu estou falando do pecado que nos engana muitas vezes e de muitas maneiras, que é o orgulho. E eu quero começar essa nossa mensagem mostrando para vocês alguns exemplos de como o orgulho faz mal para a nossa vida e como ele se traveste. Eu sei que também admitir-se orgulhoso é algo que ninguém quer. A gente logo diz, não, eu sou humilde, eu tenho pós-graduação em humildade, você pode aprender comigo muito sobre humildade, eu me orgulho da minha humildade. Nós não gostamos de pensar que nós somos orgulhosos, e por isso o orgulho, ele se traveste, ele põe suas máscaras, ele nos ilude, nos engana. E eu trouxe aqui alguns exemplos bíblicos sobre como o orgulho se traveste. Primeiro, ele se traveste de sedução. Eu acredito que quando Eva ouviu aquela sugestão da serpente, de que Deus estava mentindo, que Deus não queria que eles comessem daquele fruto proibido, porque Deus estava enganando-os, dizendo ou negando que se eles comessem, eles se tornariam iguais a Ele.
Está lá no texto de Gênesis 3. A serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. De alguma maneira aquilo cresceu no coração de Eva e de Adão. E aquele desejo de ser igual a Deus, como sugeriu a serpente, os levou até a desobediência. Muitas vezes é esse desejo de ser o que nós não somos, de alcançar o que está além da nossa condição, mas nos convencendo de que é possível, é que nós tomamos decisões muito erradas na nossa vida. Segundo, o poder. E eu acredito que foi o orgulho ferido de Moisés e de Arão que os levaram a fazer aquilo que custou para ambos a proibição de entrar na terra prometida. Eu vou lembrar a história: o povo está no deserto, não tem água, o povo começa a reclamar, e Moisés já vinha aguentando reclamação do povo desde muito tempo. O povo reclama do perigo, reclama dos egípcios, reclama porque vão morrer no deserto, reclama porque não tem pepino, porque não tem cebola, reclama disso, reclama daquilo, e Moisés vai se enchendo daquilo, e um dia que o povo reclama que não tem água, Deus fala para Moisés: olha, você vai lá e você vai falar para a rocha, e vai sair água da rocha, e o povo vai beber. Mas Moisés, diz o texto bíblico, que ele foi lá e bateu na rocha 2 vezes. E Deus disse assim: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Parece uma pena muito grande, né? Mas ao ferir a rocha, Moisés deu a entender ao povo que ele tinha o poder e não Deus. Que ele resolveria os problemas do povo e não Deus. Que ele era capaz. O orgulho o enganou. Terceiro exemplo, Davi. Eu acredito firmemente que a causa da queda de Davi foi o seu orgulho. Davi era um guerreiro, Davi foi um grande general, as mulheres faziam canções para as vitórias de Davi. Davi chegou ao trono com muita luta, com muito esforço. Primeiro assumiu o trono do sul, depois de 7 anos conseguiu unificar as 12 tribos, subiu ao trono, conquistou a cidade de Jerusalém, uma cidade inexpugnável que há 1000 anos jamais tinha sido invadida, e ele invadiu, estabeleceu ali o seu trono, a sua capital, e num determinado momento da sua vida, e é curioso que o texto diz assim que na época em que os reis saíam para a guerra, os seus exércitos, mas ele ficou em casa. Eu acredito que ele estava orgulhoso das suas vitórias e pensando assim: bom, eu já cheguei no topo, eu agora não preciso mais ir para o campo de batalha, eu posso ficar aqui na segurança do meu lar. E você sabe que imediatamente depois dessa decisão, Davi cometeu adultério, depois assassinato, e sua vida foi duramente sofrida por causa dessas decisões. O sucesso. Sabe, às vezes você alcança uma posição tão elevada na sua empresa, na sua carreira, nos seus negócios, que você se sente tão seguro que você não precisa de mais nada. Você já está no topo. Quarto e último lugar, a autoconfiança. O coração de Pedro, que colocou Pedro num lugar tão alto, e quanto mais alta a posição que uma pessoa está, mais grave é a sua queda. E Pedro disse para Jesus: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará.
Sabe, irmãos, o orgulho, ele nos seduz, ele nos engana, ele nos atrai, ele nos leva para um caminho distante daquele que Deus quer que nós andemos, e o orgulho nos impede de reconhecer a nossa carência, o orgulho nos impede de reconhecer até a nossa condição de pecadores, o orgulho nos impede de reconhecer muitas vezes que nós também podemos estar perdidos. E aí eu vou chamar Spurgeon de novo para me ajudar aqui, como tenho feito essas semanas. Sugiro que todos os cristãos clamem ao Senhor para nos tornar conscientes da nossa esterilidade natural. Que o Senhor nos leve a lamentar nossa esterilidade, mesmo quando trazemos alguns frutos. Sentirem-se bem satisfeitos consigo mesmos é perigoso. Julgarem-se santos e até mesmo perfeitos é ficar à beira da fossa do orgulho. Se vocês erguerem a cabeça tão alto, temo que vão batê-la contra a verga da porta. Se andarem sobre pernas de pau, temo que cairão. Meu clamor é: Deus, tem misericórdia de mim. Se eu tivesse feito tudo, ainda seria um servo de pouco proveito, mas tendo feito tão pouco, Senhor, onde esconderei a minha cabeça culpada? É curioso, né, que nós muitas vezes fazemos muito menos do que deveríamos e ainda nos sentimos orgulhosos do que fizemos. Por isso, Spurgeon nos orienta a fazer essa oração: Deus, tenha misericórdia de mim. Porque se eu fizesse tudo, eu ainda seria um servo de pouco proveito, mas tendo feito tão pouco, onde esconderei a minha cabeça culpada? Aí nós chegamos no texto base da nossa meditação. E pelo menos você vai ler esse texto 7 vezes, enquanto eu estiver pregando essa série de mensagens. Então você já vai ter um grande proveito. Continuou Jesus contando essa parábola. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi
achado. A parábola sobre o que significa estar perdido. Porque Jesus contou essa parábola exatamente para um auditório que estava indignado com o fato de Jesus receber e comer com pessoas que eram consideradas perdidas, pecadores, reconhecidamente que viviam longe do Senhor. Então nós falamos sobre o que é estar perdido, o que significa estar perdido. Então o propósito da nossa mensagem anterior foi ressignificar o que é ser perdido. Por quê? Porque geralmente nós pensamos que alguém está perdido quando ele tem uma vida totalmente devastada moralmente, quando ele está entregue à iniquidade, quando ele está entregue à imoralidade, quando ele é um mentiroso, quando ele é um assassino, quando ele é um adúltero, quando ele é um corrupto, quando ele é um assaltante, quando ele é, sei lá. Uma pessoa assim, nós claramente vamos dizer, esse está perdido. Mas quando nós olhamos uma pessoa bem vestida, com uma bonita família, numa bela casa, com uma bela carreira, com um belo emprego, às vezes a gente se engana e pensa que essa pessoa não está perdida. No auditório de Jesus estavam exatamente os fariseus e os escribas, homens de uma dignidade muito reconhecida, que se consideravam os melhores servos de Deus, que pensavam estar bem perto de Deus, e Jesus contou essa parábola dirigida exatamente a eles. E Jesus mostra na parábola que eles estão tão perdidos quanto aqueles de quem eles se queixam, aqueles que tinham uma vida assim, moralmente reprovável, eticamente rejeitável. Mas Jesus ressignifica o que é estar perdido e mostra, olha, você que se considera muito digno, está tão perdido quanto aquele que você considera absolutamente perdido. E todos os perdidos precisam voltar para casa. E nós vimos na semana passada que os fariseus e os escribas estão perdidos porque eles escolheram um estilo de vida que é aquilo que eu usei, essa expressão latina, sustine et abstine, que é, eu vou ser justo, eu vou ser digno, eu vou ter uma vida absolutamente correta, e Deus terá que me salvar, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu faço a minha parte, Deus tem que fazer a parte dele. Os escribas e fariseus viviam assim. Nós somos obedientes, nós cumprimos a lei, nós cumprimos os nossos ritos, nós cumprimos os nossos deveres, nós somos pessoas dignas, nós não somos pessoas perdidas. Perdidos são os outros, perdidos são aqueles que vivem uma vida devassa, perdidos são aqueles que não têm moral, que não têm ética, que não têm família, que não pagam suas contas, que não pagam seus impostos, que não são bons cidadãos, que não são boas esposas, ou bons pais, ou bons filhos. Por isso, eles estão indignados, porque talvez no orgulho do seu coração eles pensassem assim, nós é que tínhamos que estar lá na mesa com Jesus. Jesus tinha que receber a nós e não essa corja. Porque o orgulho fazia eles se sentirem no direito de receber os favores de Deus. Muita gente está perdida assim hoje. Pessoas religiosas, cumpridoras de seus deveres religiosos, pessoas ciosas, pessoas cheias de convicções morais, pessoas que não mentem, que não roubam, que não fazem mal a ninguém, que defendem o direito, que defendem a justiça, mas só lhes falta uma coisa: reconhecer suas faltas e pedir ao Senhor que as perdoe e as salve. Elas estão confiando apenas em si mesmas. Mas o outro grupo dos publicanos e pecadores são aqueles que escolhem o carpe diem, o estilo de vida, aproveite a vida. Eu falei semana passada que essa expressão latina que hoje já tem até um significado mais positivo, mas que lá atrás não tinha. O significado era no sentido de aproveite a vida mesmo, porque o futuro você não sabe o que te reserva, então vá de cabeça, né? Como diz lá na CBN, pé na jaca, aproveite a vida, porque a vida passa logo e você não sabe nada de amanhã. Isso é o estilo de vida carpe diem, é aquele grupo de publicanos e pecadores que pensam assim: eu sei o que é bom para mim,
Eu quero ser livre. Eu quero aproveitar a vida. Eu vou fazer o que me der na cabeça. Ninguém tem o direito de dizer para mim o que é certo e o que é errado. Eu vou estabelecer minhas metas, meus alvos e vou perseguir a vida que eu quero para mim. Os dois, irmãos, estão perdidos. Os que se orgulham de sua dignidade e os que se orgulham de sua liberdade. Os que escolhem o caminho da conformidade social e religiosa e os que escolhem o caminho da rebeldia. Os que escolhem o caminho da conformidade olham para os outros e os desprezam porque eles são imorais. Os que escolhem o caminho da liberdade olham para os outros e os desprezam porque os consideram autoritários, os consideram preconceituosos. Mas não interessa de que lado a pessoa esteja, ela estará perdida se ela não tiver um encontro pessoal com o Salvador. Pergunta de hoje é: onde o pecado pode nos levar? Eu quero só relembrar algumas coisas importantes. O capítulo 15 de Lucas é o capítulo das coisas perdidas. Uma ovelha perdida, que o dono do rebanho deixa 99 no curral e vai atrás da que se perdeu. Isso mostra o valor da vida, da sua vida para Deus. E a moeda perdida, a mulher perdeu a moeda dentro de casa, e ela varre a casa e ela revira a casa para achar aquela moeda. Isso mostra o esforço, a determinação, o empenho de Deus para salvar o pecador. E os filhos perdidos, que mostram o amor de Deus, que recebe esses filhos perdidos de volta. Curiosamente, eu quero propor aqui uma ideia interessante. A ovelha está perdida no campo. A moeda está perdida em casa. E na parábola dos dois filhos, é interessante que um filho mais novo vai embora, vai para longe. E lá longe ele se perde. O outro filho fica em casa. Mas olha que interessante. Eu quero propor que as duas primeiras parábolas, da ovelha e da moeda perdida, são uma preparação para essa terceira parábola. Porque Jesus está dizendo: olha, alguém pode estar perdido por ter se desencaminhado, como uma ovelha que se desencaminhou, que se desgarrou do rebanho, foi atraída por uma moita de capim aqui, por outra ali, foi andando, achando uma fonte de água mais cristalina, e dominada por aquele desejo de encontrar melhores pastagens, ela se perdeu, ela está perdida no mundo. Mas alguém pode estar perdido dentro de casa, como aquela mulher que perdeu a sua moeda dentro de casa. Por isso um filho está perdido no mundo e o outro filho está perdido dentro de casa. Do que está no mundo não temos nenhuma dúvida, ele está perdido, ele viveu uma vida devassa. Mas o que está dentro de casa parece tão seguro. Ele está cumprindo os seus deveres, ele é uma pessoa de boa índole, ele é uma pessoa muito digna no cumprimento dos seus deveres. Mas a história que Jesus conta mostra que ele está também perdido. E sabe, irmãos, nós precisamos pensar muito seriamente nisso. Porque é fácil olhar para o outro, que não vive como eu vivo, e dizer: você está perdido. Mas é difícil olhar para si mesmo, e apenas julgando-se muito digno, muito íntegro, dizer: eu não. Eu estou correto. Então hoje eu quero intitular essa nossa mensagem de A Estrada da Perdição. E quero convidar você a não entrar nessa estrada, mas a pensar nessa estrada. E a pensar em como uma pessoa pode estar perdida e ir perdendo-se ao longo da vida, muitas vezes sem perceber.
E a minha esperança é que, no final dessa mensagem, você olhe para si mesmo. Como eu disse na última mensagem, eu acredito que nós estamos aqui num auditório seleto, em que talvez nós nos pareçamos mais com o filho mais velho do que com o filho mais novo. Então, para nós é mais difícil ainda assumir a nossa condição. Para nós é mais difícil ainda entender que também precisamos de redenção. Porque muitas vezes nós estamos com aquele inimigo de mil faces, dizendo no nosso ouvido: você é uma pessoa boa, você não devia estar ouvindo isso, você não tem uma vida perdida, devassa, imoral, ilegal, você não é uma pessoa que precisa se esconder. Olhe no espelho, você é uma pessoa reta, você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa digna, você é um trabalhador, você é um cumpridor dos seus deveres, você está na estrada certa. Exatamente como pensava aquele filho mais velho. Então quero dizer para você, primeiro, que toda jornada começa com o primeiro passo. O título dessa primeira proposição minha aqui é um provérbio chinês, que você já deve ter lido aí. Uns que falam que é de Buda, outros de Lao Tse, outros que é um provérbio chinês. Toda grande jornada começa com o primeiro passo. E geralmente o primeiro passo não nos leva tão longe daquele lugar onde nós deveríamos estar. Mas o primeiro passo segue um segundo e um terceiro e por aí vai. Mas eu quero contrapor esse provérbio com um provérbio da Escritura Sagrada que está lá em Provérbios 5, 21, onde nós lemos assim: o Senhor vê os caminhos dos homens e examina todos os seus passos. Deus, agora mesmo, está examinando os passos que nós estamos dando na nossa vida, para que Ele possa conduzi-los de volta para o caminho certo. Quando eu olho para essa história, eu vejo que cada um dos irmãos foi dando passos iniciais nessa estrada que os conduziu para muito longe do Pai. E o primeiro passo que eu vejo eles dando é o passo do desgosto. Pensa bem, os dois filhos estão na casa do pai, ali eles têm tudo o que precisam, ali eles estão cercados de segurança. O pai da história parece ser um homem de posses, parece ser um homem respeitável naquela vila. A sua casa talvez fosse a mais imponente, a mais rica, talvez os seus filhos desfrutassem de maior prestígio na vila, mas o primeiro filho, ele começa a enxergar o pai como um estorvo ao seu desejo de viver a vida como ele queria viver. E ele começa a se sentir oprimido e desgostoso e desanimado, porque ele precisava se enquadrar dentro de todo um sistema de valores que eram muito claros e muito fortes numa pequena vila como aquela em que ele provavelmente morava. O segundo filho, o mais velho, mostra no seu discurso lá na frente que ele via o seu pai apenas como um senhor de escravos. E ele também não se sentia contente. Ele também se sentia injustiçado pelo pai. Ele também se sentia tolhido, porque ele disse para o seu pai: o senhor nunca me deu nenhum cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. O que adianta morar nessa casa suntuosa? O que adianta morar nessa cidade? O que adianta ser uma pessoa respeitável? E sabe, se você prestou bem atenção na leitura, o texto diz que assim que o filho mais novo pediu, o pai repartiu os haveres. O pai deu a herança para os dois. E sabe o que aconteceu? Aconteceu exatamente o que acontece hoje. Ele deu a parte do mais jovem, deu a parte do mais velho, e ele, o pai, não era mais dono de nada. Ele passou a ter o direito do usufruto, mas tudo era do filho. E mesmo que tudo fosse do filho mais velho, o filho mais velho continuava se sentindo como um escravo, porque ele não sabia se alegrar com aquilo que o pai era e que o pai tinha. Então, minha primeira proposição aqui nesse ponto é: você dá esse passo quando não consegue desfrutar da alegria da comunhão com o Pai. Então, pensa bem,
se você está na estrada da perdição ou se você está na estrada da vida eterna. Sonde o seu coração. Eu vejo aqui 2 filhos desgostosos. Um porque o pai tolhia aquilo que ele esperava fosse a sua liberdade. Outro porque o pai não lhe dava aquilo que ele esperava fosse o seu direito. E ambos estão irados com o pai. Ambos estão desgostosos com o pai. Nenhum deles consegue deleitar-se na presença daquele pai. Eu pergunto para você, você consegue? Você tem prazer na presença de Deus? Tem prazer na comunhão com Deus? Tem prazer de ser filho de Deus? Como nós lemos aqui na primeira carta de João, capítulo 3. Vede como é grande o amor que Deus, o Pai, tem por nós, a ponto de sermos chamados seus filhos. Sabe, eu queria que você pensasse, se cada vez que você tem que ler a Bíblia, se cada vez que você tem que orar, se cada vez que você tem que vir aqui para adorar o Senhor, se isso traz alegria para o seu coração, ou se isso é só um fardo, um dever religioso, do qual você se desincumbe muitas vezes com muita dificuldade, lamentando o que você perdeu, o que você não pôde fazer, ou porque você não tem tempo para orar ou para ler a Bíblia, porque a sua vida está assoberbada de tantas coisas, e olha, irmãos, isso é tão simples de examinar, porque para aquilo que a gente gosta, a gente sempre tem tempo. Mas para aquilo que a gente desgostar, né, não é desgostar, desgostar, mas não gosta de fato, nós sempre temos uma boa desculpa. Faltou tempo, faltou oportunidade. Segundo passo é o passo da ilusão. O filho mais novo que está fora da cerca da fazenda, e ele sofreu daquela ilusão que todo jovem em algum momento da vida sofre, e hoje até os mais velhos estão sofrendo também, porque como eu disse na última mensagem, os mais velhos estão achando que são um garotão. Mas ele começou a olhar, e ele começou a iludir-se com a vida que há fora da casa do pai. Olha, se a casa do pai e a comunhão com o pai não é fonte de prazer, deve ter algum lugar. Deve ter alguma experiência que eu possa desfrutar. Eu preciso viver essa vida, eu preciso experimentar isso, eu preciso desfrutar disso. A felicidade está lá fora, porque aqui dentro não está. E ele não parou para pensar que o problema estava dentro dele, não, ele achava que o problema estava no lugar. E ele então pensa assim, lá fora está a felicidade. Já o filho mais velho pensava exatamente como o mais novo, mas não tinha coragem de admitir. Ele era um covarde, mas suas palavras o traem. Ele diz, eu te sirvo como um escravo, e você não me dá nem um cabrito para eu me alegrar. Por que ele não se alegra com o pai? Por que ele não se alegra com as refeições que o pai proporcionava? Por que ele não se alegra com a alegria do pai quando o filho retorna? Porque na verdade ele também achava que a alegria estava lá fora, com seus amigos. A alegria estava lá fora, com o direito de matar um cabrito, de celebrar com as pessoas que realmente pudessem trazer alegria para ele. Você dá esse passo quando permite que seu coração se enamore por aquilo que está fora da casa do pai. Se você não tem aquele amor pelo pai de verdade, você vai começar a se enamorar por aquilo que está fora da esfera da vida com o Pai, com Deus. Você vai se deixar fascinar, e você vai se deixar atrair, e você vai dar esse passo de pensar, olha, tem uma vida melhor. Eu estou perdendo a minha vida, eu estou perdendo a minha juventude. É por isso que às vezes os jovens que têm a sensação ou a presunção da vida eterna, né? Todo jovem, né, consciente ou inconscientemente, acha que é imortal. Quem morre é velho, né? Mas aí vai passando o tempo e quando você vai ficando velho, você vai descobrindo que não tem velho, né? Por exemplo, quando você tem 20 anos e você vai num velório de uma pessoa de 50 anos, você fala, 50 anos, viveu bastante, né?
Quando você tem 50 anos e vai no velório de uma de 90, você fala, morreu tão jovem, uma criança praticamente, não é? Eu estou nessa fase, não interessa a idade que morre, morreu novo, não é? Porque eu já estou na contagem regressiva, né? Como diz o ditado, eu tenho mais passado do que futuro. E às vezes a gente se deixa iludir, se deixa seduzir, porque a vida passa, e eu preciso experimentar, eu preciso sentir, eu preciso desfrutar. O terceiro e último passo é o passo do afastamento. Quando você perde o amor pelo Pai, quando você se deixa iludir pelo que a vida longe do Pai oferece, o próximo passo é inevitável, é ir embora. O primeiro filho vai embora de fato. Ele pega a sua herança, vende os seus bens, faz as malas e vai embora. Ele assume a sua ilusão. O filho mais velho permanece em casa até o dia que o irmão mais novo volta. Porque aí tem uma cena muito interessante. Quando o irmão mais novo volta e ele chega perto de casa e ouve o barulho da festa, ele não entra. Porque ele não aceita, ele não concorda, ele não acha justo o que o pai está fazendo, e ele submete o pai a ir lá fora para falar com ele, porque ele, que também despreza o seu pai, queria, na verdade, apenas fazer valer o seu direito. Em outras palavras, um está longe física, emocional e espiritualmente. Outro está longe, espiritualmente e emocionalmente, embora estivesse presente. Esse passo você dá quando permite, quando você decide que o melhor lugar para você é longe do Pai. E não interessa se é longe fisicamente ou se é longe espiritualmente. Tem muitas pessoas que se afastam de maneira plena, vão embora, não querem saber de Deus. Infelizmente, hoje existem centenas de milhares de pessoas que estão decepcionadas com Deus, porque se decepcionaram com a igreja, porque se decepcionaram com o pastor, porque se decepcionaram com o padre, se decepcionaram com alguém e foram embora, não querem saber de Deus, não conseguem separar o que os homens fazem do que Deus faz e do que Deus é, está tudo misturado. Mas infelizmente tem muita gente que está dentro de casa, mas está tão longe quanto o filho que foi embora. Quem são esses? Que estão presentes fisicamente e ausentes espiritualmente. Aqueles que não oram, aqueles que não leem a Bíblia, aqueles que não têm alegria na comunhão com Deus e com os irmãos, aqueles que não estão preocupados se suas decisões se adequam à vontade de Deus ou se são apenas a expressão dos seus próprios desejos. Sabe, irmão, você pode estar presente fisicamente, mas completamente distante espiritualmente. Você pode sentar nesses bancos aí toda semana, de manhã, de noite, mas o seu coração está tão longe que você não vê a hora de acabar esse culto para você ir embora para casa para cuidar da sua vida. Esse é o filho mais velho, cheio de direitos, convicto do seu valor, mas tão distante do pai quanto aquele que tinha ido para uma terra estrangeira. E quem é que sabe disso? Só você sabe disso. E o Senhor sabe também. Ninguém mais pode saber. E ninguém mais precisa saber. Mas você sim precisa olhar para o seu coração e perguntar: em que lugar você está? Em que passo você está? Segundo, nada é tão ruim que não possa piorar. Ela é impiedosa. Aqueles que decidem segui-la
estão trilhando um caminho de ruína. Paulo, escrevendo para Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, ele está naquela carta estimulando Timóteo a ser fiel, estimulando Timóteo a andar na presença de Deus, e no versículo 13 do capítulo 3, ele diz assim: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. E no versículo 13 ele diz assim: mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganarão outros e eles próprios serão enganados. Paulo está dizendo: olha, Timóteo, se você quer ser fiel ao Senhor, prepare-se, vai ser difícil. Mas para os enganadores, a coisa vai ser pior, porque eles irão de mal a pior, porque eles enganarão e eles mesmos serão enredados, enganados em sua teia de mentiras. Então essa história nos mostra que o caminho a estrada da perdição nos conduz, ou conduz aqueles que vão nela, de mal a pior. A história do filho mais novo, irmãos, é uma verdadeira desventura em série. Aquele filme que tem esse nome, né? É uma tragédia atrás da outra. Parece que não tem fundo o buraco em que ele vai se enfiando. Ele começa a vida desregrada, perdulária, o dinheiro acaba, claro. Depois vem uma fome naquela terra que ele está, ninguém tem o que comer, ele com muito custo arruma um emprego numa fazenda para cuidar de porcos, e que para ele judeu seria absolutamente insuportável. Ele tenta comer as vagens, as alfarrobas que os porcos comiam, mas o texto diz: ninguém lhe dava nada. A vida dele estava tão devastada, a fome estava tão grande, que ele não conseguia comer nem aquelas vagens que os porcos comiam. A vida dele está numa sucessão de tragédia após tragédia. Não vamos esquecer o filho mais velho, né? O filho mais velho se recusa a entrar na casa para partilhar a alegria do pai, o que já era uma afronta. Depois que o pai vem encontrá-lo, ele humilha o pai. Pelas regras do convívio, era dever dele inclinar-se ao pai, referir-se ao pai com todo respeito, mas ele trata o pai com ousadia, ele trata o pai com desrespeito, ele exige os seus direitos de filho, ele faz sérias acusações, ou seja, o filho mais velho também vai numa descida vertiginosa. E nós estamos piorando quando não somos nos alegrarmos com o que o alegra. Aqueles dois filhos não entendiam o seu pai. Sabe, irmãos, muitas vezes nós também não entendemos o nosso Pai eterno, o nosso Deus. Nós às vezes olhamos para Deus e tratamos Deus como alguém que quer tirar tudo o que nós gostamos, ou que é contra a alegria, ou que é contra que esse capítulo 15, assim como o capítulo 14, sempre identifica a salvação como uma festa. Nós é que transformamos a vida cristã em uma coisa taciturna, em uma coisa dura, porque nós estamos confiando mais na nossa dignidade do que na graça do nosso Deus, porque nós estamos dependendo mais da nossa moral do que do amor de Deus, e por isso aquilo que alegra o coração de Deus não nos alegra, por isso aquilo que traz satisfação para o nosso Deus não traz nenhuma satisfação para o nosso Deus. Por isso aqueles dois homens chegaram no fundo do poço. Eu achei interessante, porque eu estava lá digitando no Word, né, minha mensagem. Geralmente eu escrevo a mensagem toda, depois eu releio e tal. Enfim, eu achei muito curioso, que eu escrevi a expressão fundo do poço, e o Word me sugeriu trocar a expressão fundo do poço pela expressão uma vida muito triste, alguma coisa assim. E eu achei isso tão interessante, falei: quem será que fez esse negócio no Word, né? Até o Word está falando que dizer fundo do poço não é politicamente correto, agora o Word também tem seus critérios assim. E eu sei que essa expressão é uma expressão que a gente pensa tolamente
que somente quando a pessoa chega no fundo do poço é que ela tem alguma esperança de salvação. Mas eu usei essa expressão aqui de propósito. Por quê? Porque, de novo, vou voltar lá no começo. Nós associamos uma vida destruída apenas no seu sentido moral. Então, para nós é fácil olhar para o filho mais novo e dizer, ele está no fundo do poço. Ele foi guardar porcos. Ele está tentando comer o que os porcos comiam e ele não tinha condição e ninguém dava nada a ele. Mas o filho mais velho, irmãos, está também no fundo do poço. Porque ele trata ele trata o seu pai com tanta indignidade que revela um coração impiedoso. O filho mais velho mostra que está no fundo do poço porque ele deixa claro que nunca amou o seu pai, que obedeceu apenas como um escravo, que não estava interessado em nada a não ser na sua própria herança, que não havia escolhido a obediência porque ele queria demonstrar o respeito que ele tinha pelo pai, mas porque simplesmente ele queria garantir os seus direitos. Ele escondia todo o seu desgosto, toda a sua ira, toda a sua indignação, mas a hipocrisia nunca consegue se manter o tempo todo. Um dia, ela se revela. E o coração dele mostrou quão longe ele chegou do seu pai. E nós chegamos ao fundo do poço quando agimos como pessoas mesquinhas e que querem tão somente desfrutar da vida sem nenhuma preocupação com nosso Pai e Criador. E aqui se enquadram os dois filhos. O que está lá na lama e foi para a lama porque ele decidiu viver a vida conforme a sua vontade, e o que está dentro de casa, que também está preocupado apenas consigo mesmo, com seus próprios interesses, com seus projetos, e ele quer apenas usar o seu pai como patrocinador dos seus sonhos. Sabe, irmãos, e tem muita gente vivendo assim. Tem muita gente que está mostrando ser profundamente mesquinha porque não estão preocupados em nenhum momento com a vontade de Deus, o nosso Pai e nosso Criador. O resultado disso é um coração endurecido. Mesmo distantes do Pai, eles querem continuar controlando o Pai. Sabe, irmãos, eu acho interessante que às vezes a gente não percebe como nós também queremos controlar a Deus, o nosso Pai. É muito curioso, né, quando a gente vai estudar sobre oração, nós que somos reformados, né, calvinistas, sempre tem a pergunta assim: se Deus já determinou tudo, para que precisa orar? Essa pergunta esconde uma coisa muito interessante. Nós queremos orar para controlar Deus e não para ter comunhão com Deus. Nós queremos orar quando nós achamos que as nossas orações podem mudar Deus. Mas a oração, e essa é sempre a resposta que eu dou, você não ora para controlar Deus e você nem ora para mudar Deus, você ora para mudar você e porque você ama o seu Pai e você quer falar com seu Pai das angústias que estão no seu coração, e Ele vai agir de acordo com o amor que Ele tem por você, e vai fortalecer você, ou vai fazer por você o que é melhor. Mas para orar assim, a gente precisa acreditar no amor desse Pai, a gente precisa confiar no amor desse Pai, mas a gente quase sempre quer controlar o Pai. Então o filho mais novo está lá na lama, e ele faz aquele discurso: eu vou dizer para o meu pai que eu não sou digno de ser filho dele, e eu quero ser só um trabalhador. Eu disse na outra mensagem, o filho ainda está cheio de orgulho, pensando: eu vou pagar a conta, eu não vou viver de favor não, eu vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro e vou devolver tudo. Tudo bem, há uma certa dignidade nisso, né? Há uma certa
consciência do dever, mas por trás disso, na verdade, tem um orgulho muito grande de alguém que acha que mesmo depois de ter feito tudo que fez, ainda pode controlar o pai e dizer para o pai como vai ser a relação. O filho mais velho não precisa nem muito comentário, né? Porque ele simplesmente diz para o pai: é meu direito e eu quero. O senhor nunca deu e eu estou revoltado por isso. E agora o senhor ainda quer dividir a minha parte com esse aí, que curiosamente o texto nos mostra que nem de irmão ele chamou. Ele diz: esse aí, esse sujeito. Sabe, irmãos, nós nem sempre vemos quão duro o nosso coração está se tornando. Mas a nossa relação com Deus, quando deixamos de ser os servos para tentarmos ser os senhores. Quando nós nos aproximamos de Deus com a clara intenção de controlá-lo. Às vezes você pensa assim: eu vou dar uma oferta porque Deus vai me dever. Eu vou fazer uma oração porque Deus vai me responder. Eu vou buscar a Deus porque eu quero receber as suas bênçãos. É claro, irmãos, Deus abençoa, Deus responde oração e Deus nos sustenta. Mas nossas ações não podem ser movidas apenas por esses desejos. Nós precisamos nos aproximar de Deus por amá-lo e não por querer controlá-lo. Última, eu pensei daria certo. Ninguém, irmãos, normal, né? Ninguém que tem saúde mental, entra numa estrada dizendo: hoje eu quero me perder. Né? Já pensou, você sai de casa cedo assim e fala: hoje eu quero ficar perdido em São Paulo o dia inteiro. Vou jogar fora o Waze, não vou perguntar nada para ninguém, vou para qualquer lugar, não sei nem para onde eu vou. Mais ou menos como Alice, né? Para onde você quer ir? Para qualquer lugar, então não interessa qual a estrada, pode pegar qualquer uma. É claro que a gente escolhe os nossos caminhos pensando que eles são os melhores, acreditando que nós sabemos o que é bom para a nossa vida, que nós temos as melhores escolhas, que nós sabemos exatamente o que precisamos, que nós precisamos determinar o nosso destino, que nós temos os nossos planos. O problema é que geralmente a nossa fé pode ser depositada em algo ou em alguém errado. Sabe, há um sentido na nossa vida que tudo que você faz é por fé. Você não dá um passo sem fé. Você vai trabalhar porque você acredita que o seu patrão vai pagar o salário no fim do mês, e aquele salário vai ser suficiente para comprar comida de casa, para você viajar, para você comprar roupa, para você realizar seus projetos. Você estuda porque você acredita que estudando você vai ter uma carreira melhor, vai ter um emprego melhor, vai ter chances melhores. Tudo que faz, você faz porque você tem fé, porque você acredita. O problema é que a fé às vezes é depositada no objeto errado, no dinheiro, no poder, no prazer, ou na pessoa errada, no marido, na esposa, no filho, no pai, na mãe. Nós somos muito inteligentes para nos curvar aos deuses inventados pelos homens, né? Nós já somos gente do século 21, você não vai se curvar diante de uma estátua de Moloque e fazer sacrifício humano, sacrificar os bebezinhos para ele. Você não vai se curvar diante de Baal e levar as ofertas de cereais para que ele faça o campo florescer. Você não vai fazer a dança de chuva para chover, porque você já sabe que a chuva vem por causa do ciclo das águas e evapora e não condensa e não sei o que, e chove. Nós não somos mais do tempo do animismo para adorar esses deuses inventados. Nós, inteligentes que somos, inventamos outros deuses. A carreira, o sucesso, os bens, não são deuses aos quais você se curva fisicamente, mas você se curva no seu coração, e eles são tão terríveis ou mais terríveis
do que aqueles primeiros, porque aqueles primeiros poderiam ser vistos, mas estes que nós criamos, eles estão disfarçados no nosso coração, com nomes muito dignos: responsabilidade, trabalho, cuidado, amor pela família. Mas eu pergunto, um pai que gasta a sua vida inteira ganhando dinheiro, mas não tem um dia para sentar com seu filho e ler a Bíblia com ele, e orar com ele, e falar para ele do Evangelho, ama esse filho? Não ama, ama o dinheiro. Dizer que ama o filho é muito bonito, mas é uma mentira. Um filho que diz que ama o pai, mas que não ouve, que não respeita, que trata com desprezo, com descaso, e que depois faz declarações de amor, lá no Facebook, Dia dos Pais, dia do aniversário, que quem não conhece até chora. Ama esse pai? Não ama nada. É só discurso. Uma música antiga aí, o pessoal dos anos 80 da cabeça semi-branca, ou sem cabelo, vai lembrar dessa música aqui do Milad, né? Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda terra em que habitei, terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse, haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse, haja paz. Nada dá certo se não começa certo. Se não entendemos o quanto é bom e o quanto é seguro permanecer na casa do Pai, reconhecer que longe do Pai só tem ilusão, só tem enganação, nós nunca escolheremos o caminho certo. O filho mais novo precisava entender que a terra distante promete muito, mas entrega pouco. O filho mais novo, o filho mais velho, precisava entender outra coisa. Precisava entender que escravos obedientes são apenas escravos, mas o que o pai quer é filhos. Por isso, você só começa certo se entender esse pai amoroso. E Jesus, que é a manifestação desse amor inigualável, como Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. O primeiro passo que você precisa dar é ir a Jesus, para que Jesus leve você a esse Pai amoroso. Nada dá certo se o orgulho nos cega. Aquele inimigo lá de 1000 caras que eu falei, ele nos seduz, ele nos engana. O filho mais novo precisava se desvencilhar da ideia de que ele sabia o que é melhor para ele. Ele não precisava do pai. E o filho mais velho precisava reconhecer que havia no seu coração muita hipocrisia, e que no fundo, ele não amava o seu pai, ele amava apenas o dinheiro do seu pai. Mas o orgulho não permitiu que nenhum dos dois enxergasse isso. Foi preciso que o mais novo experimentasse a dureza da vida, e o mais velho fosse confrontado pelo amor do pai. Você só pode fazer o certo se seus conceitos sobre o que é ser livre, o que é ser servo, estão corretos. Se o seu conceito é errado, suas escolhas serão erradas. Tudo dá certo quando ouvimos a voz do Pai. Não foi sem razão, irmãos, você lê os evangelhos e até o Apocalipse, você vai ver Jesus muitas vezes dizendo assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O filho mais novo não queria ouvir ninguém. O filho mais velho não queria ouvir ninguém. Por isso, o filho mais novo terminou na lama. E o filho mais velho terminou apenas sendo um homem impiedoso com o seu irmão e com seu pai. Você precisa ouvir a voz do Pai e confiar nela,
a ponto de simplesmente se entregar e seguir com o Pai por onde Ele quer guiar você. Sabe, irmãos, nós nos declaramos cristãos, nós nos reunimos aqui para adorar a Deus, nós cantamos louvores ao Senhor, nós falamos da bondade de Deus, mas no fundo, lá no fundo do coração, você está pronto para ser guiado por esse Pai? Que muitas vezes vai dizer para você, não é por aí, meu filho, é por aqui. A estrada não é essa, é aquela. Esse caminho aí vai dar só em ruína e dor. Ou será que nós estamos só dispostos a cantar? Aqueles 2 filhos precisavam voltar para casa, porque eles estavam numa estrada muito perigosa. E eu termino, e prometo que na próxima mensagem eu vou falar do caminho de volta, ou vou começar, fazendo 2 perguntas. Quão longe você já andou nessa estrada que leva você para longe do Pai? Quantos passos você já deu para lá? E aí cada um tem que responder para si mesmo. Quanta dor você já sofreu por estar distante? Responder essa pergunta já é um grande desafio, porque você vai ter que admitir que há dores que você está sofrendo, que são causadas simplesmente por estar distante da casa do Pai. Como aquele filho lá na lama precisou admitir. O que você precisa nada mais é que voltar para casa. Então, meu convite para você é para que você volte hoje, volte agora. E o que você vai encontrar é uma cena linda, um pai de braços abertos, dizendo para um filho perdido que ele é bem-vindo, e um pai de coração aberto, dizendo para um filho rebelde, meu filho, era preciso nos alegrarmos com o seu irmão. E como eu disse lá na primeira mensagem, curiosamente, Jesus contou algumas parábolas que não têm fim, e essa é uma delas. Por quê? Porque o fim da parábola está aberto. Você precisa olhar para si mesmo, descobrir que tipo de filho você é, e voltar para casa arrependido porque você gastou sua vida iludido com as paixões e prazeres desse mundo e agora você sabe que eles dão em nada, ou você precisa voltar para os braços do Pai, porque até hoje você foi um filho rebelde que estava achando que o Pai o amava e o amaria porque você obedece, porque você é digno, mas na verdade, o que habilita você a receber esse abraço do Pai é simplesmente você confiar no amor dEle, no cuidado dEle, na disposição dEle de acolher todos os filhos, porque Ele é um Pai cheio de amor. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor é o nosso Pai e o Senhor nos conduz sempre para o melhor caminho. Eu te peço perdão, porque muitas vezes nós não queremos andar nos caminhos do Senhor. Muitas vezes nós falamos da boca para fora, mas o nosso coração está longe de Ti. Perdoa-nos, ó Deus, e nos coloque de volta no caminho certo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.